e significar o nosso comportamento, principalmente moral, e utilizar do nosso intelecto para promover o nosso crescimento espiritual. Aí alguém pode perguntar, mas nós não usamos? Então, por isso que eu estou chamando a atenção, para depois dar uma corridinha lá, quando puderem, né? Obviamente, lá no capítulo 7, bem-aventurados os pobres de espírito. Jesus se referia aos... Por que ele bem-aventurou os pobres de espírito? Né? E eram os pobres de espírito? Na verdade, eram aqueles que padeciam humilhações, né? Que eram vilipendiados. Isso não era muito difícil de achar. Se tirássemos ali, né, os fariseus, saduceus, né, se tirássemos ali os escribas, né, que eram assim, meio que secretários dos fariseus, a grande massa, né, da população sofria violência de todo tipo do conquistador romano, né? Eram maltratados, humilhados, enfim. E é exatamente essa grande massa que Jesus faz o famoso Sermão da Montanha, é o público do Sermão da Montanha, que é, sem dúvida alguma, numa linguagem mais moderna, a gente poderia dizer, uma das, digamos assim, uma das maiores palestras, uma das maiores motivacionais, né? Você vê que palavras como bom ânimo, esperança, né? Paciência, resignação, estão ali, ó, permeiam todo o discurso do Sermão da Montanha. Então, o Sermão do Monte, quando falam bem-aventurados os pobres de espírito, a gente precisa entender pobres de espírito como humilhados, né? É bem isso, porque nós temos uma outra conotação, né? Por isso que é bom a gente, né, sempre que puder, vai lá, busca no original, alguma coisa desse jeito, né? Em hebraico é bem humilhados mesmo, o termo, né? Mas, enfim, não estamos aqui para discutir essa questão semântica. É só para a gente entender que a nossa inteligência, aí eu quero ir na mensagem do Ferdinando, ia falar Frederico, mas é Ferdinando, no item 13. Ele fala que a nossa inteligência ela deve ser usada exatamente sob duas formas. Né? A primeira é chamada de forma missionária, que ele chama lá, né? Ou seja, é a serviço da inteligência para o coletivo. Né? A gente se utilizar da nossa inteligência para o coletivo. O intelecto para pensar coisas que gerem bem-estar mais. Né? Então, esse é um. Né? Então, e a segunda ele diz que é a condutora, né? É uma forma condutora, de, através do intelecto, nós nos conduzirmos a Deus. Isso é uma coisa muito interessante. Então, do ponto de vista de ser missionária, né, é importante que a gente comece a refletir de como usar o intelecto de forma missionária. Né? Aí eu volto aqui ao estudo que a gente está fazendo, porque nós estamos falando de mundo espiritual, nós estamos falando de erraticidade, nós estamos falando da volta, né? De todos os detalhes que acontecem conosco na erraticidade, que nada mais é. Até aconselho também, a Ciro Valdemar gosta de anotar, Depois da Morte do Leon Denis. É um livro muito bom para esse assunto, que muito pertinente ao que a gente está conversando aqui, sabe? Leon Denis tem um jeito muito bom assim, bem lógico, né? Bem filósofo, mas assim, dentro de uma lógica muito grande, está lá o livro Depois da Morte, tá? Eu sugiro aí, estou sugerindo a todos aí, tá? Quem não anotar, depois fala com a Cida, com o Valdemar, que eu tenho certeza que está anotadinho. Tá ótimo? Então, vamos lá. Então, eu estava dizendo que o intelecto, a gente, por exemplo, que é um exemplo simples, olha o quanto a gente usa o intelecto para as recordações infelizes, tristes. A gente tem uma facilidade muito mais de fixar do que as coisas boas. Por exemplo, até num dia de trabalho, algo que aconteceu bom lá, alguém que sorriu e tal, isso se perde quando no meio de coisas que são desagradáveis, infelizes, tristes.
não é? A gente tá... Por que nós temos esse comportamento? Então, isso é um comportamento atávico, isso vem conosco, pela nossa condição. É isso que a gente precisa começar a ressignificar. Quer dizer, então, a gente vê o próprio Chico, né? Porque também há um preconceito, né? Eu falo de preconceito mesmo, algo que está muito entranhado, de que pessoas muito inteligentes, né, sábios, não conseguem administrar ser muito inteligente e ser humildes. Parece que humildade com inteligência, né, com sabedoria, não combina, que também não é uma realidade, né? Então, a gente cria muito isso, né? Ou seja, a gente vê o Chico, por exemplo, né? Com toda a sua sabedoria. Usa a inteligência, claro, o intelecto também de todos, né? Então, e consegue ser humilde, né? Porque você veja bem, o Chico produziu 450 títulos, se não foi mais um pouquinho aí, menos não foi. E vendeu, que já deve ter passado disso, porque a estatística, todo dia ela é renovada, mas vou falar em números inteiros. 50 milhões de exemplares. O Chico, os livros do Chico, vendeu 50 milhões de exemplares. Então, veja bem, era um espírito missionário, portador de humildade, por quê? Se ganhasse só R$ 2 por cada um dos exemplares, eram 100 milhões de reais na conta. Poderia ter pensado assim, olha, vou doar metade, porque tem meu esforço aqui, né? Esse despojamento. Aí vocês vão falar assim, mas esse é o Chico. Não, mas tem um monte, com todo respeito aqui, tem um monte de médium espírita que sucumbiu, né? Que não nos cabe aqui entrar por aí. O Chico é um dos pouquíssimos. Por isso que é considerado Chico uma luz que não se apaga. Né? Não vai se apagar mesmo. Então, não é um espírito missionário porque psicografou 450 obras. É porque é um espírito sábio, claro, inteligentíssimo, com aquela cara de mineirinho, portador de uma inteligência, de uma bagagem grande. Desculpa, eu estou com uma tossezinha meio... Né? Aqui, vocês vão desculpando aí, que eu vou entremeando. E o Chico, ele é de uma inteligência muito grande. Nós sabemos, pelo estudo da mediunidade, que a própria psicografia, ela necessita de quê? Da base do médium para que o espírito possa produzir. Não se dá um professor de filosofia a um selvagem. Está lá em O Livro dos Espíritos. Não é verdade? Então, os espíritos vêm, os médios psicólogos vêm, mas eles trazem uma bagagem, que o espírito retira dessa bagagem, o espírito comunicante, para produzir. Então, as obras do Chico, certamente, como foram as da Dona Ivone, que é outra que merece também estar nesse panteão aí, das nossas homenagens, das nossas preces. Por quê? Porque foram espíritos que deixaram um legado e não foram espíritos o quê? Inteligentes e que conseguiram conciliar a grande sabedoria, o alto QI de inteligência, não tenho dúvida, que o Chico tem um alto QI de inteligência, e a humildade, não é verdade? Então, só um minutinho aqui que eu quase desastre aqui. Deixa eu estou bastante improvisado. Então, a gente precisa. Então, o Ferdinando, ele fala exatamente de usar o nosso intelecto para conter, principalmente, as nossas emoções desreguladas. A gente vê como, muitas das vezes, a gente produz pessoas que estão se abraçando há 2 minutos por causa de uma palavra, de uma reação, né? Se instala dissensões, né? E sem contar aí no nosso comportamento de pais, de educadores, que às vezes não conseguimos conter as nossas emoções e às vezes falamos de forma agressiva ou manifestamos comportamentos agressivos.
E nem meditamos nas consequências dos filhos estarem presenciando tudo isso, no quanto aquilo pode impactar da nossa conduta. Então, o Ferdinando fala, usar o intelecto, né, para que a gente possa modificar o nosso comportamento, do ponto de vista moral, que nós não estamos habituados na condição em que nós estamos. Eu estou chamando a atenção para esse item, porque a gente precisa retomar de que a gente tem que quebrar um paradigma de entender que nós estamos encarnados aqui na Terra, e que há, obviamente, né, envolvendo a Terra, toda uma psicosfera, um mundo espiritual que vibra e que está ligado à Terra, embora a gente saiba que nem todo espírito reencarna na Terra, né? E a gente precisa lembrar lá do capítulo 3º, se eu não estou enganado, do Evangelho Espiritismo, qual é o 3º? Há muitas moradas na casa do meu pai. E esse há muitas moradas na casa do meu pai, a gente tem que entender que mundo espiritual, erraticidade, não quer dizer exatamente essas questões voltadas para a Terra. Não é só isso. Ou seja, nós temos um universo aí, né? Que a gente precisa entender o tamanho disso, né? Nós estamos numa galáxia, né? Nós estamos dentro da nossa galáxia, vamos chamar assim, né? Então, nós temos o Sol, que é o nosso astro-rei, né? E para a gente chegar ao Sol que está mais próximo da gente, que é Sírius, essa estrela maravilhosa, Sírius está aqui do lado da gente, muito pertinho, está 9 anos-luz, não é verdade? Então, é um pulinho, né? É um pulinho. A luz viajando aí é uma velocidade de 300 mil quilômetros por segundo. Então, num deslocamento aí a uma velocidade de 300 mil quilômetros por segundo, a gente levaria 9 anos para chegar em Sírius, que é o Sol que está aqui, vizinho nosso, vizinho de porta, né? Sírius é o nosso vizinho de porta. A nossa vizinha de galáxia, né? Que é a nossa galáxia mais próxima de nós, que é a Andrômeda, né? Também a nossa vizinha aqui, não digo de porta, a nossa vizinha aqui de rua, está na rua de cima, né? Andrômeda, está aí por volta de 26 mil anos-luz, né? E que existem, né? E que existem galáxias, né? Outras galáxias que estão a 26 bilhões, daí para cima, de anos-luz, né? Então, só para a gente ter uma ideia da nossa galáxia, né? Do nosso universo, vamos imaginar a galáxia como um leite derramado sobre a mesa, né? Vamos imaginar a espessura os romanos é que deram esse nome, né? E, obviamente, é uma mancha que é muito interessante, dá para a gente ver a Via Láctea a olho nu aí, viu? A nossa Via Láctea, pelo menos uma parte, né? A olho nu a gente consegue ver 0,00002% das estrelas. Então, é muito interessante a gente sair assim, eu que moro na roça aqui, é mais fácil, né? A gente sair daquela iluminação da cidade, e quando você vai e sobe a montanha, essa época é muito propícia, o outono, o céu está límpido, está maravilhoso, né? Então, aquela mancha branca que a gente vê assim, né? Nos céus, assim, salpicado de estrelas, tem uma parte que é meio branca, aquilo disso. Então, a nossa Via Láctea, ela tem de espessura, vamos chamar assim, para vocês entenderem, né? Ela de espessura, estou falando não é de largura, não, mas de espessura, ela tem 1000 anos-luz. Ou seja, gastaria 1000 anos para... Né? E ela tem de uma ponta a outra, a nossa, pelo menos a nossa Via Láctea, 3.000 anos-luz, quer dizer, a gente, né, ia sair e dar uma voltinha, gastaria, viajando a uma velocidade de 300 mil quilômetros por segundo, ia gastar 3.000 anos, dava para sair da condição de espírito aí,
em expiação e já pensar em chegar lá regenerado, né? É, porque realmente são 3.000 anos viajando a 3.300.000 quilômetros por segundo. Então, a gente precisa mais. Isso aqui é, ó, tem ou não tem muitas moradas? Acho que o Kardec, ele, né, até os tradutores, eles foram muito, muito simples, né? Porque não são muitas moradas, né? São muitíssima, récimíssima, mega blaster moradas na casa do Pai. Agora, a gente também precisa entender, ó, tanto material, essas moradas, porque nós estamos falando de planetas, nós estamos falando de sóis, quanto moradas espirituais. Então, esse mundo espiritual que abrange tudo isso, todas essas galáxias, né, que são, imagina esse universo aí, esse é o mundo espiritual, que nós, por enquanto, estamos morando, né, vivendo temporariamente numa certa região, mas tem uma imensidão. E essa região, ela, desculpa, ela se permeia com o nosso mundo material. Então, até fiz questão de botar um pouquinho dessa estatística para a gente ver o quanto a gente preocupa com coisas que são muito pueris, né? É uma demonstração da que a gente precisa se recolher a nossa mediocridade sobre esse ponto de vista em relação ao universo, né? Quer dizer, imagina, aquele que mora numa cidade nunca saiu dela, né? Então, imagina, e outro se gaba de já ter viajado pelo mundo aí e dado um passeio, né? Eu já conheço a Europa, eu já conheço aí os países do norte, já grande coisa, né? Quer dizer, nós temos um universo, né? Ou seja, e esse mundo espiritual está nele. E as leis desse mundo espiritual são elas que nós estamos estudando. Porque essa é inclusive a doutrina espírita, ela nos proporciona, olha que coisa interessante, uma visão de Deus o quê? Plenamente que cabe nesse contexto de toda essa cosmologia, né? De todo esse universo. Por exemplo, se Deus é a inteligência suprema e causa primária de todas as coisas, qualquer um de nós vai poder chegar lá em Sírius, ou em outra galáxia, Andrômeda, ou qualquer outra, se pudéssemos estar lá, e se alguém lá nos perguntasse qual é a ideia de Deus que nós temos, nós poderíamos dizer, né? Deus é o quê? Que é Deus? Inteligência suprema e causa primeira de todas as coisas. Podíamos falar para Andrômeda lá, para o pessoal lá, olha, inclusive vocês aqui, ó. Todos nós somos irmãos, porque somos frutos da criação, somos todos irmãos aqui. Imagina, não teria que ficar explicando Santíssima Trindade, aqui eu falo muito respeitosamente, né? Não há nenhuma crítica, é fato. Eu não teria que estar explicando dogmas de fé, não estaria. Olha que coisa bacana. Então, até essa visão de Deus que a doutrina espírita nos traz é uma visão o quê? Que foge de uma série de detalhes que estão muito ligados às características puramente humanas. Porque a gente sabe que a gente tem religiões aí que elas estão voltadas a quê? Por critérios étnicos, né? Por critérios até, vamos dizer assim, de direcionamento, né? De opção sexual, por exemplo. Tem religiões que não vão admitir, né? Aqueles que têm a sua orientação homossexual, né? Então, aquele Deus daquela religião, digamos assim, né? Os princípios da visão daquele Deus não são permitidos, né? Então, assim, onde nasceu, não é? A própria, a sua origem, de onde nasceu, quer dizer, são religiões que são muito característicos de regiões, né? A doutrina espírita não, ela cabe, a gente está chegando à conclusão aqui que ela cabe em Andrômeda, olha só, né? Mas aí vai falar que eu estou viajando muito aí na maionese, a Floral está obsidiada agora que ele está lunático, mas não é. É para que a gente entenda que esse mundo espiritual, está dando para entender assim, eu vi que a Maria levantou a mão aí, eu vou até ela,
Mas está dando... A Leci que levantou a mão. Ah, porque tem Maria aqui também. Mas beleza, Celinha, você coordena então. Então, só finalizando aqui, para a gente entender, e esse mundo espiritual precisa ser pensado também na perspectiva de há muitas moradas na casa do meu pai, né? Que é o que João relata lá dizendo, né? E se não fosse assim, o próprio Cristo diz, eu não teria dito isso para vocês agora, estou dizendo é porque é a verdade, existem muitas moradas na casa do meu pai, né? Então, entender. Celinha, quem foi a primeira a levantar? Maria Leci. Maria Leci. É porque eu vi Maria aqui só para mim aparece, eu não sei se tem Maria Reis, tá? Então vamos lá, Leci, desculpa aí eu ter confundido. Não, tudo bem, boa noite. Olha só, eu queria que você me esclarecesse, porque eu fiquei muito na dúvida, assim, desculpa a minha ignorância, mas quando você falou a respeito da inteligência do Chico, foi isso que você disse, não é isso? A inteligência do... Chico? Sim. Tá, mas aí eu quero que você me esclareça, que eu fiquei meio confusa. Nós sabemos que o Chico era portador de várias mediunidades, isso aí, né, é fato, né, não desmerecendo coisa, mas, assim, o que a gente, igual, por exemplo, as obras que ele trouxe, aí fala assim, obra de Emmanuel através de Chico Xavier, obras de André Luiz através de Chico Xavier. Aí, no caso, essa inteligência não seria desses espíritos ou é dos dois, tanto do médio quanto do espírito? Porque eu fiquei confusa agora, entendeu? Porque eu não sei se o Chico só nessa, aqui na minha mente, se nessa existência ele veio só como instrumento de mediunidade, ou se ele veio nesses dois momentos, entendeu? Porque geralmente a gente entende que as obras vêm dos espíritos. Aí eu queria que você me esclarecesse mais profundamente, que eu fiquei com dúvida. Perfeito. Tá bem? Agradeço a sua pergunta, ela vai permitir a gente, segundo a doutrina espírita, né, veicular aqui o que a doutrina espírita nos diz e vai trazer muito esclarecimento para todos nós. A primeira coisa que a gente precisa entender é o fenômeno mediúnico, né? O fenômeno mediúnico, seja ele da psicofonia, né, que era chamado, sempre foi chamada de incorporação, mas é um termo que não se aplica muito porque o espírito não entra no corpo do médium. Então não há uma incorporação, não incorpora, né? Ele se liga via fluidos de perispírito para perispírito, há uma expansão do perispírito do médium, daí ser feito a concentração, daí ser feito o treino do silêncio interior, né? Por isso que tem um grupo aí, que toda segunda-feira lá, ó, com a Celinha, que é a facilitadora do grupo, fazem todo um trabalho de educação mediúnica, desenvolvimento mediúnico, né? Que é a concentração, e principalmente para quebrar, né, para gerar uma segurança, porque isso só a prática que vai permitindo, seja tanto para a psicofonia, né, a fala, quanto para a psicografia, que é a escrita, é começar a identificar a diferença entre o meu pensamento que eu estou tendo, se ele me é sugerido, se ele é próprio de mim. Então, essa é uma grande dúvida que eu não posso falar em estatística nisso, né? Mas só para a gente ter uma ideia, entenda isso de uma forma figurada, 100% dos médicos passam por isso, né? Ele está ali numa concentração, vem o pensamento que ele capta, há uma dúvida, isso é muito inicial, nos neófitos, né? Esse pensamento é meu, esse pensamento é sugerido, né? Então, é de um espírito realmente que eu estou captando, e esse pensamento ele é captado pelo médium que fala. E ele passa, claro, pelo crivo, né, do médium. Né? Crivo esse formado por quê? Pelos meus valores, tá claro, cada médium, pelos valores, e também pelo nível, a base de conhecimento que esse médium possui. Claro que, em situações especiais, os espíritos podem se utilizar daquele médium do ponto de vista quase que mecânico. A psicografia mecânica, por exemplo, o Chico conseguia escrever algo com a mão direita, sob a intervenção de um espírito,
outro, por exemplo, uma poesia e um romance, uma com cada mão, e responder a uma entrevista, porque aí era uma psicografia mecânica. Apenas o braço do médium era tomado, quer dizer, o espírito calçava, mais ou menos assim, vamos falar, como uma luva, isso é só uma figurativo, que é via, né, perispírito fluídico, e conduzia a mão do médium, ok? Claro, teria um pouco de dificuldade, né? Imagina a gente, quando a gente quer... Hoje não usa mais isso, pegava na mão da criança para ensinar a escrever. A dificuldade que é da gente fazer uma letra bem cursiva, né? A gente tinha por quê? Porque faltava, no caso da criança ali, digamos assim, um controle mais, né? Um nível de consciência maior do próprio corpo, enfim. Do ponto de vista que a grande maioria, agora não tem uma estatística para isso, mas a gente sabe que a grande maioria dos médiuns de psicofonia ou de psicografia são conscientes, captam o pensamento e reproduzem. Há casos, e esses são casos aí com médiuns que estão respaldados, ou seja, o médium pega um conhecimento e traduz aquilo em palavras, que passa pelo nível de vocabulário dele, como eu disse, né, o nível intelectual dele, passa pelos valores, né, pela cultura, passa por isso tudo. A gente tem também, desculpe eu estar me alongando, mas a gente tem também informações que, por exemplo, grande parte dos livros da Ivone, eu não posso nunca dizer todos, mas acredito que os do Chico também, o próprio médium tem dele nas comunicações. Eu não vou falar muito do Chico aqui, mas é claro, há 2000 anos, 50 anos depois, alguns dos romances ali, o Chico está ali. Não me pergunta assim quem é, eu não sei, mas há porque a Ivone é muito claro para nós, né? Quando na trilogia lá que ela psicografa, ela é personagem, quer dizer, várias vidas. Há, inclusive, o Charles, que era o mentor da Ivone, ele pede ao Vitor Hugo que psicografe, né? Um drama com a Ivone e tal, e ele diz assim para o Charles, olha, Charles, eu vou analisar. E depois ele volta a dizer para o Charles, a Ivone conta isso não me lembro bem o livro dela que fala sobre ela, a Rogéria deve se lembrar disso aí, a fonte exata, em que o Vitor Hugo fala para o Charles assim, Charles, é melhor você psicografar mesmo, você trabalhar aí, porque eu teria muita dificuldade como médium. Não havia uma similitude, digamos assim, de fluidos perispirituais. O Charles está ligado ao passado da Ivone, né? Então, isso facilita, como o Emmanuel certamente está ligado ao passado do Chico, para que haja esse casamento fluídico perfeito. Ora, resumindo agora para responder a sua pergunta, o mérito do autor espiritual, certamente ele divide com o médium que psicografa. Porque muitas das vezes o próprio material dos dramas, do romance, são vivências até em comum do que está desencarnado com o médium que está encarnado. Por quê? Porque essas reminiscências afloram com mais facilidade. Né? A Ivone mesmo dizia, antes de escrever os romances, ela era magnetizada de tal forma e que, né, saía do corpo. O próprio Divaldo também passa por esse processo, e é claro que o Chico não seria diferente. Né? Em que eles vivem as cenas das quais vão psicografar. Muitas a Ivone psicografava ali, vendo a cena, se via dentro da cena. Né? Nas psicografias, o Divaldo também. Né? Quando ele fala na psicografia que ele faz lá da noite de São Bartolomeu, né? Na matança lá dos huguenotes, né?
Então, esse mérito há. Por isso, quando eu afirmo o Chico, para produzir 450 livros, né, títulos, e de alto nível de formação, o próprio Divaldo, e assim tantos outros, né, Dona Ivone Pereira, tem que ter o gabarito mesmo, porque a gente nota na psicografia. Por isso que a gente toma muito cuidado aos médicos que psicografam, nunca se lê uma mensagem imediatamente quando se psicografa, né, nas reuniões mediúnicas. Não é que, veja bem, seria melhor que se tomasse um certo critério de vida com alguém que você, né, confia para que ela analise, né, e tal, que nem todo dia a gente está numa boa hora, não é? A gente, muitas das vezes, pode ser pego aí, né, desavisado, e faz uma psicografia aí, às vezes recomendando coisas que na verdade, não. Então, isso é sempre bom, né? A Celinha sabe bem disso, e nesse sentido do grupo, de pegar as psicografias, né? Aí, no caso do grupo de segunda, quem psicografa, aí eu sei que tem algumas pessoas que psicografam sempre de bom tom, divide com a Celinha, conversam, examinam a mensagem. Eu mesmo já tive mensagens que chegaram à minha mão, eu conheço o médico que psicografou, mas eu conhecia muito bem o espírito que assinava a mensagem. Conhecia muito bem, para ninguém achar que é um maróculo, né? Ele foi meu companheiro de juventude, o espírito. Então não é o maróculo, né? O maróculo é um pouquinho, né, maróculo? Teve um pouquinho mais veio na frente. Em todos os sentidos ele estava na frente. Mas eu conhecia bem o espírito que desencarnou. Eu, sinceramente afirmando, isso é só para ilustrar aqui. Para mim, eu levei em consideração o vaso, ou seja, o recipiendário, o médium. Ele certamente marcou a mensagem ali, deixou as impressões digitais nele, o que descaracterizou, para mim, em grande parte, o que do espírito comunicante que eu conhecia muito bem, convivi com ele, eu chegar a imaginar que talvez nem fosse dele, mas o critério me diz o seguinte: entendendo que a gente passa pelo filtro que somos nós, não podemos afirmar que era uma psicografia falsa, não é isso. De repente era o mesmo espírito, mas ela sofreu. E só para terminar, tem um caso clássico disso no livro Consolador, que o Chico psicografou, pelo Emmanuel, o Consolador. Aquele livrinho que reuni várias respostas e eles, né, compartimentalizaram ali sobre religião, aglutinaram e tal, chama O Consolador. Tem uma pergunta lá que foi uma polêmica muito grande há uns anos atrás, bem, algumas décadas, que era a questão das almas gêmeas, né? Opa, então eu tenho uma metade que me completa, então fui feito imperfeito, Deus me fez imperfeito, porque eu preciso de a outra metade para me completar e tal. Então surgiu tudo isso aí. E o Chico, o Emmanuel, fez uma revisão dessa questão. Então você tem o Consolador quando saiu, ainda tem aquelas primeiras edições que essa pergunta é diferente, a resposta ficou diferente, mas hoje tem lá, ó, foi modificado pelo próprio Emmanuel, e o Emmanuel justificou dizendo: aqui eu não quis dizer isso. Olha só, hein? Essa foi a resposta do Emmanuel. Isso se deu devido a uma deficiência do médium na absorção da minha comunicação. Ele botou na conta do Chico lá. Tá. Opa, estamos vendo aí. Oi. Eu acho que a minha mãe estava querendo falar alguma coisa. Ué, mas é claro. Deixa eu só saber, a nossa irmã, a Maria Letícia, Leci. né? Leci. Isso. Está tudo bem com a resposta, o Leci? Sim, deu para compreender melhor, tá? Você Muito desculpa, obrigada, viu? Eu fui tão... Mas vamos sem delongas para a Cida Schmidt aí. Não, até já tinha passado, não gosto de interromper, está tão bom. Não.
Mas eu acho que no Devassando o Invisível, né, a dona Ivone, ela traz para a gente essa visão do Charles, que clareia bastante. Era só uma contribuição assim de Perfeito, muito bem lembrado, valiosa contribuição, valiosa, tá? O próprio Memórias de um Suicida, que é um livro fantástico, né? Assim, ele é um divisor de águas. Sim. Divisor de águas na literatura espírita. Essa não é só a minha opinião, tá? É a opinião do próprio André Luiz, que diz o seguinte: vai ser um livro que sai a cada 100 anos. Né? Então, ele, na verdade, quando o Camilo Castelo Branco, que é o autor espiritual, veja bem, ele é o autor espiritual, lá com pseudônimo, ele não quis se revelar, mas depois se sabe, a própria Ivone já revelou que era o Camilo Castelo Branco, o grande escritor da lusitano, aí, de língua portuguesa, em homenagem ao José de Jesus Opa, que está aí. Então, o Camilo Castelo Branco, no caso, lá com o pseudônimo de Camilo Cândido Botelho, ele faz um relato, mas a parte doutrinária, religiosa, foi feita pelo Charles. O Charles interferiu diretamente. Você vê que tem todos aqueles comentários em torno do fato que permeiam ali, né? Foi feito pelo Charles. Porque o Camilo, ele era um espírito que saiu suicida, foi recolhido do umbral, e ele queria, obviamente, relatar isso. E faltava muito uma literatura específica sobre o que ocorre com os suicidas do mundo espiritual. Até então não tinha. Não tinha. E a dona Ivone faz esse livro, e aí, o Leci, também, só para te lembrar, o Camilo Castelo Branco foi contemporâneo de uma encarnação, sim, da Ivone Pereira, em Portugal. Ele era amigo, inclusive, do pai da Ivone, que era um espanhol lá, muito rico, etc., quando ela se atira, inclusive, nas águas do Tejo, né? Se suicida lá. Camilo Castelo Branco era encarnado nessa época como Camilo Castelo Branco. Então, ele, de certa forma, tinha uma afinidade com a Ivone, e isso possibilitou trazer essa obra lapidar aí, no meu modo de ver. Né? Outro dia, só um detalhe, eu tenho essa obra, a Fran sabe, o Zé Carlos também sabe, eu mostrei para ele já, eu tenho essa obra Memória do Suicida na primeira edição. Pronto. Essa está guardadinha aqui comigo. Eu leio Memória do Suicida na primeira edição, viu? Para vocês ficarem aí um pouco com inveja. Mas vamos embora. Tudo bem, Cida, Schmidt e Valdemar, tudo bem? Tudo bem, sim. E também, na obra Os Mensageiros, acho que no capítulo 3º, onde o Tobias orienta, né, quando André Luiz chega ao Ministério da Comunicação, em que ele vai falar do trabalho feito lá com os mensageiros, que serão os que trarão possivelmente as nossas mensagens, só que muitos se perdem pelo caminho. Então, a gente tem muitas informações nesse sentido, né? Nos ajudam muito. A gente tem até mais cuidado, né? Ô, Celinha, não vou deixar a Cida ficar falando mais, não, porque daqui a pouco ela toma minha vaga no Espiritismo Responde. Olha, bullying não vale. Então, podemos prosseguir, né? Então, vou prosseguir aqui. Bom, então, a gente está falando, olha só, o mundo espiritual, que a gente fala da erraticidade, vou relembrar aí, né, para quem não estava na quinta passada, é o estado em que ficam os espíritos aguardando uma nova encarnação. Né? É tanto que o Leon Denis fala lá no Depois da Morte, ele faz assim um en passant,
bem dizendo assim, que o mundo espiritual, né, ali você tem todo tipo, tem as almas que ele fala, que se libertaram, né, que se reúnem em grupos simpáticos, familiares, né, a família espiritual, que quando retorna ao mundo, poxa, vai estar no convívio dessas pessoas, né, que são pessoas que se amam, se compreendem, né, tem aquela visão de igualdade, né, enfim, né, chegam a sentir uma felicidade mesmo de estar ali junto, né? E, por outro lado, também, tem os espíritos que não conseguiram vencer as paixões aí da vida terrena, e o que acontece, né? Lá ficam como? Nômade, né? Que o errante, né? Que não quer dizer erraticidade lá. O errant, a gente viu em francês, tem outra conotação. Errante, em francês, seria o que erra, né? É outra coisa. Mas, então, na verdade, são aqueles espíritos que estão sempre assim, incertos, inquietos, sabem que a reencarnação ela vai ser inevitável, inexorável, né? Então essa é isso que se chama erraticidade, diz Leon Denis, né? Ou seja, é a condição em que a maioria dos espíritos, vamos chamar assim, né? Que viveram na Terra, que são bons, maus, não importa, né? Os espíritos inclinados às questões materiais, enfim, eles estão lá. E que os espíritos também a gente tem visto, entrando na questão, porque a questão 227, ela pergunta assim, o espírito fica lá no mundo espiritual, não reencarna, ele aprende? Até os espíritos dão uma resposta interessante sobre voltar a reencarnar é importante, claro, porque vir à escola, né? Ir à escola acelera o processo de aprendizagem, né? A escola boa, com bons professores, é óbvio, né? Então, a Terra os processos reencarnatórios, reúnem pessoas, né? E a gente sabe, para dissolver, por exemplo, esses ódios seculares, conviver junto, né? É muito mais fácil, né? Quando nós somos luarizados, vamos chamar assim, banhados por esse esquecimento abençoado, né? De podermos estar aí na mesma família, frente a frente, às vezes sentimos assim umas faísquinhas elétricas, né? Nós temos uma facilidade melhor de lidar com alguns e outros que não, né? Enfim, tem uns que a gente se aborrece mais fácil, que a gente tem que tomar um cuidado danado entre os parentes. Quem tem muito filho como eu também tem que tomar cuidado, porque coisas que o seu comportamento, às vezes a gente fala, fere suscetibilidade de um jeito para determinado filho, e para outros não, e aí você acha que que pode conduzir o processo de educação familiar por uma média, e não dá, cada um é cada um, né? Bom, quem tem muito filho como eu aí sabe disso, né? Que as coisas têm que andar dessa forma. Então, as instruções no mundo espirituais, elas ocorrem, né? Claro que elas ocorrem. Lá também tem assembleias, Nosso Lar, que é Meu Nosso Lar, que é esse livro aí, que é a porta de entrada para o conhecimento do mundo espiritual, né? Todo mundo já passou pelo Nosso Lar, ou a grande maioria. Quem ainda não leu o Nosso Lar merece, não dá para desprezar, falar, é um livrinho para principiante. Eu até nem acho um livro muito para principiante, viu? Mas eu cansei de ver as pessoas falar assim, olha, eu estou começando a doutrina, que livro que você me indica? E as pessoas vão logo assim, Nosso Lar. Né? Eu entendo até porque você está se ingressando ali junto com o André, né? No mundo espiritual, numa colônia espiritual, né? etc, mas é um livro que nos permite um aprofundamento. Ler o Nosso Lar umas 2, 3 vezes, a gente vai nos possibilitar enxergar, né, com um pouco mais de conhecimento, que nos agrega o estudo. Quando a gente estudou, por exemplo, lá na Gênese, a gente fez um baita de um estudo sobre fluidos, né? Levamos um tempão, né, Celinha? Teve um tempão, a gente levou aí uns 3, 4 meses, se não me engano, não é? Fazendo isso 4 vezes na semana, né? Tinha um grupo que fazíamos esse estudo, acho que era o povo de segunda-feira, não é? Que hoje está na presencial. Então, a gente fez um baita do estudo sobre fluidos, que está na Gênesis, que é um estudo que é demorado, ele é pesado, e a gente fez sem pressa, sabe?
porque quando abria uma janelinha assim, às vezes a gente estudando fluidos, aí abria uma janelinha para outra coisa, a gente parava e ia, né? Se permitia, a gente ia na outra semana, a gente ia, às vezes durava 2, 3, dava uma volta, ia passar lá em Rio Novo, Ubá, Visconde de Rio Branco, para vocês, dava aquela volta, Coronel Pacheco voltava para Juiz de Fora de novo, né? A gente fazia muito isso, assim, esse tour pelo conhecimento, foi muito legal, porque isso incorporou bem o estudo que fizemos em fluidos. De posse disso, né? E deu muita pergunta, né? Deu muita pergunta, eu me lembro, né, Celinha? O fluido dava cada pergunta, nossa, cada casca de banana que botavam para mim, que não era fácil lá, né? Mas graças a Deus era o Espiritismo que respondia, eu botava o seu Kardec na frente aí. Mas a gente foi aprendendo a coisa que era difícil da nossa compreensão, não é? E a gente foi. Bom, enfim, a gente conseguiu entender bastante de perispírito, entender bastante de fluido. Então, quando você lê Nosso Lar, para nós sabemos, né, que os espíritos moldaram aquelas construções, assim como moldaram as plantas, assim como moldaram tudo, que aquilo tudo é uma massa plástica também, né? Que aqui no mundo material também é matéria que é feita de uma substância mais dura, quer dizer, num estágio lá é matéria também, né? E que dá para moldar, dá para fazer, a gente entende isso perfeitamente, a manipulação dos fluidos como a capacidade, as propriedades desses fluidos e tal, então isso ajudou. Também, no estudar, lá também tem o próprio, a gente está falando de Memória de Suicida, vamos voltar a ele, o Camilo Castelo Branco, sem querer dar, não dá para dar spoiler nesses livros, porque eles vão trazendo conhecimento, mas dá para aguçar, né? Ele vai para a universidade lá, né? Então, ele não foi direto para a universidade, ele aprendeu muita coisa, mas ele chegou na universidade lá, quer dizer, em altos estudos, né, com espíritos ali de grande gabarito. Olha, Emmanuel mesmo, isso aí o Chico dizia, o próprio Emmanuel já revelou, no mundo espiritual o Emmanuel é aluno, mas de quem? Vocês sabem? Tá valendo chocolate aí. Emmanuel é aluno de quem? A Celinha já, quem lê o lábio aí, funciona. Celinha não pode falar. Ele é discípulo mesmo, estudou com ele, porque ele conheceu o mestre dele em vida, há 2000 anos. Agora ficou fácil, né? Paulo de Tarso. Paulo de Tarso segundo o próprio Emmanuel, Chico, ele cuida do processo ainda de educação no mundo espiritual, dá aulas lá, enfim, né? Faz isso lá. O Emmanuel deve chamar Paulo de você, né? Tem uma intimidade. Ô, Paulo, como é que você está? Tudo bem e tal? Claro que sim, imagina, hein? A gente sentar lá e quem que vai fazer a palestra hoje? Imagina o grupo aqui reunido, quem vem fazer a palestra? Vai chegar esse dia, né? Paulo de Tarso vem aí, né? Então, ainda mais vocês têm o contraponto Heraldo aqui, aí que vai ficar gritante. Mas vamos lá. Então, lá também tem isso, né? Lá também tem isso, também se estuda, né? O espírito tem as oportunidades, né? Ele tem grandes oportunidades, sim, tem planejamentos pré-encarnatórios, quando os processos reencarnatórios não são compulsórios, porque há processo que é compulsório, né? Tem que ir, né? E muitos são aqueles que a gente chama, se convencionou chamar entre nós espíritas de prisão sem grades, que são aqueles que vêm portadores aí na verdade, são espíritos que abusaram da inteligência, um nível de maldade muito grande, e vêm reencarnar em corpos fisicamente incapazes de reproduzir, né, a própria inteligência e etc. Né, a idiotia e essas, digamos assim, essas psicopatologias que nós conhecemos aí. Então, na verdade, é o tormento grande, está numa prisão sem grades, não pode exercer, né? Então, os espíritos, sim, mas tudo vai pelo nível de interesse, né? Aprender lá também, né? Outra pergunta que o Kardec faz sobre as paixões humanas é o seguinte: tudo bem, os espíritos encarnam, eles continuam com as suas paixões humanas? Claro, né? Tem indivíduo, por isso que nós falamos aqui no começo, nós precisamos estudar para quê?
para ressignificar o nosso comportamento moral. Por quê? Porque quando chegarmos no mundo espiritual, há uma probabilidade muito grande ainda a gente sentir saudade da minha casa, daquele meu cantinho, daquela roupa que eu achava que eu ficava bem nela, hein? Aquele ciúme da minha esposa que eu deixei lá, ou do marido, e do filho, hein? Na mão daquela megera, que era minha nora, né? Tem isso tudo aí, eu tenho que tomar um cuidado danado. E se vier essa sogra que vai e fala que o filho que ficou lá, é verdade, são as paixões humanas, né? O orgulho, vendo alguém sentado lá na sua cadeira, né? É assim? Você vê a luta que foi para o André quando volta para casa, que a mulher dele está casada. No primeiro momento não foi assim, meu irmão que está ali, não foi. Né? Isso porque ele veio de uma preparação, porque o outro lá, né, tem lá no Memória de Suicida também, não tem um que foi visitar a casa? Sim ou não? Tem um que foi visitar a casa lá também, não foi uma boa, foi? Não foi. Né? Olha só o nível de desequilíbrio que gerou, no grupo, inclusive, né? Foi um negócio complicado. Então, a gente precisa isso, agora começar a se desapegar mesmo das pequenas coisas, né? Das pequenas coisas, para a gente partir para outras. Nós precisamos realmente mudar alguns comportamentos. Isso é o intelecto agindo em favor do nosso crescimento espiritual. Ou seja, é preciso, sim, que o nosso intelecto, ele, de certa forma, o quê? Discipline as nossas emoções. Principalmente essas paixões, né? Essa muito terra a terra, não faz sentido. Isso não faz sentido. É preciso que a gente use o intelecto para isso, né? Então, os espíritos, da condição de inferioridade espiritual, e lembra que eu estava comentando da passada, que o André Luiz é que fala lá em Evolução em Dois Mundos, eu trouxe para nós, eu vou chamar a atenção para um detalhe. O André desencarna, fica 8 anos no umbral. Não é verdade? Então, ele fica lá 8 anos, segundo o relato do livro nosso. Quando ele volta, ele entra em nosso lar. Ele estranha tudo. Ele tem que se readaptar para comer, ele tem que se readaptar para respirar, ele estranha ver casas, né? A casa que ele vai morar, ele não estranha tudo, aeróbus, a praça, os pássaros. Agora eu faço uma pergunta para vocês. Como é que ele estranha tudo isso? Essa foi a primeira desencarnação do André? Ué, quantas vezes ele já voltou para o mundo espiritual? Mas o que justifica essa surpresa toda, como se fosse, né, digamos assim, qualquer um que lê ali e quiser acreditar que foi a primeira vez, tem elementos para isso. Pode ser a primeira vez em nosso lar, tudo bem, mas não é a primeira vez no mundo espiritual. A grande questão que a gente precisa entender é que esse momento, ele pode ter surgido para ele diferente, metodologia diferente, o tratamento, é a primeira vez que estava em nosso lar. Mas ele teve que fazer uma readaptação perispiritual, porque o perispírito precisa se readaptar. Quanto mais estamos ligados às paixões terrenas, maior vai ser a dificuldade de readaptação, por exemplo, para começar a alimentar. Aqueles fluidos, aqueles caldos, opa, não, queria mesmo gilozinho com angu, uma pimentinha, que estou com fome. Esse caldinho não vai fazer diferença para mim, percebe? E como é que o perispírito, agora nós vamos lá no estudo de fluidos, lá da Gênesis agora, como é que o perispírito se modifica? Pelo pensamento
que dirige a vontade. É assim que se cria, é assim que se destrói. E o perispírito, do espírito nosso, perispírito de desencarnado, que todos nós, ao desencarnar, vamos continuar com o perispírito, lembra disso? Porque senão, como é que vamos ser vistos? Nós vamos moldar pela nossa vontade as roupas que vamos usar, as características físicas, se é da última encarnação, se é de qualquer outra. Tudo isso se opera em nós pelo nosso pensamento, pela nossa vontade. Aí é fácil de entender até os vícios. É fácil de entender até o quê? Os espíritos que permanecem ainda segundo os gostos, os vícios, né? Pensando da mesma forma, torcendo para o Flamengo apaixonadamente, indo para as igrejas. Percebe? Vai continuar. E o mundo espiritual é repleto disso. Não pensa... Uma vez eu ouvi, falei alguém que disse assim para mim, é bom que a gente desencarna e a gente vê a realidade e todo mundo vira espírita. Não vira, não. O espírito chega lá, ele tem consciência que ele está desencarnado, ele é um espírito desencarnado, suponhamos, e lá ele frequenta o culto católico. É uma questão de adaptação à proposta filosófica. Alguém acha que Francisco de Assis é um espírito ainda terra a terra? Não, e foi um baluarte da Igreja Católica. E assim tantos outros, o próprio Agostinho, que escreveu aí as obras, ajudou na codificação de formação católica. Né? Então, lá também tem aqueles que vão para os seus cultos, tem aqueles que vão para onde as suas inclinações ainda pendem. Por quê? Porque é preciso que haja uma readaptação fluídica. Nós estamos vivendo numa outra atmosfera, num plano de vibrações diferentes. Né? Por isso é que os espíritos ditos ainda muito repletos de paixões são aqueles que estão cada vez mais vinculados aqui, na Terra, vinculados a nós. Por quê? Porque ainda dependem dos nossos fluidos emanados, que são ainda muito materiais, e passem a viver conosco numa parceria. Né, em processos até de vampirização, quando essa é muito ostensiva, permanente, né, dedicada àquele indivíduo. Né? Entende? Isso não é difícil da gente compreender. Então, quando a gente vai ao mundo espiritual, nós passamos por momentos de readaptação, que é aquele estágio da inconsciência, né? Começa no desligamento ali. Né? O do Bezerra foi rapidinho, né? Adormeceu e acordou lá ouvindo o cântico do hino da gratidão. Mas estava deitadinho também, Hein? Chegou lá deitadinho, cuidadinho pelos espíritos, ainda se sentindo um pouco fraco. Né? A readaptação foi muito rápida, mas tem uma readaptação. Isso nós estamos falando de um espírito da grandeza do nosso Adolfo Bezerra de Menezes. Não é isso? Então, é fundamental a gente entender que não é o fato de deixar a Terra que a gente deixa as más paixões, né? Então, inveja, esse orgulho, pessoas que têm um orgulho enorme, né? Então, e principalmente, o estudo nos permite, aí eu volto na mensagem do Ferdinando, porque ele diz, usar o intelecto em benefício do nosso também crescimento espiritual. Por quê? Porque nós temos uma tendência natural, né? O que é considerado uma pessoa que venceu na vida? É uma pessoa que teve patrimônio, né? Família, sei lá, cursou, fez curso, se doutorou, fez isso. É o ter, olha só. Nós temos está muito vinculado a nós o ter, não o ser. Vencer na vida, para nós, é ter. De uma forma geral, óbvio.
não é ser. Então, nós também passamos a vida na luta para vencer na vida, né? Ser um cara vitorioso na vida, enfrentando competitividades. E aí sai de baixo, porque como é que a gente compete nesse mundo competitivo? Será que tem fraternidade o tempo todo? Será que a gente abre mão em função do outro? Será que tem isso? Como é que é o ter, né? E não o ser. E aí, obviamente, usamos o intelecto para o ter, de uma forma predominante, chega lá, o que representa a nossa condição espiritual? O ser, as aquisições, né? Aí a gente arrasta conosco tudo aquilo que está vinculado ao ter, que não faz nenhum sentido, né? Não faz nenhum sentido. O ter, o acumular, né? O que muitas das vezes a gente se pega na vida, fala, estou na luta aqui porque eu quero ter, porque eu vou comprar isso, porque eu vou comprar mais aquilo, porque eu vou dar eu tenho 5 filhos, tenho que dar uma casa para cada filho, então tem que ter 5 imóveis. Uma loucura. Não é essa a mensagem do Evangelho. É ser. O Chico, vamos encerrar com ele aqui. O Chico teve na mão, vou voltar naquele exemplo bobinho lá, se ele pegasse R$ 2 apenas de cada exemplar que foi vendido, ele tinha 100 milhões de reais na conta. Vou continuar psicografando, indo ao centro, meu dinheirinho está lá, vou tirar um mês de férias no ano, porque eu estou cansado, eu preciso dar uma refrescada, também quero passar o dia assim, na beirada da piscina, tomando sol o dia inteiro, sabe? Não quero fazer nada. Né? Esse é o ter. É o uso da inteligência, quer dizer, ficar à toa o dia inteiro, vou deitar, hoje quero deitar na rede, não quero pensar nada. Esse é o ter. Né? É isso que a gente precisa modificar. Né? Para terminar, eu vi hoje um exemplo na internet muito interessante. A pessoa propõe a entregar, não sei se vocês já viram isso aí, desculpa ser repetitivo, ela fez assim, Celinha, vou fazer com a Celinha, então, Celinha, se eu te desse hoje 10 milhões de reais, o que você faria? Não tenho a mínima ideia, preferia não receber esses 10 milhões. Preferia não receber. Se eu desse para você, Fran, 10 milhões, vou dar para minha amiga Fran também. Ela vai falar, só a Celinha? Eu acho que eu concordo com a Celinha. Você também não queria? Nossa, também. Ó, não que. Deixa eu fazer diferente. Quem queria 10 milhões aí, amanhã na conta? Esse pessoal, quando vem para o ambiente espírita, eles ficam assim, não quero. Vai almoçar com o espírita, é uma maravilha. Meu irmão, por caridade, me passa o açúcar, por caridade, me passa a batata, fica tudo bonzinho mesmo. Mas vamos lá, quem queria? Quem queria 10 milhões? Ninguém, né? Ninguém. Heraldo, Oi, eu até queria os 10 milhões. O meu medo é o que eu ia ser com esses 10 milhões. perfeito. Mas vamos imaginar que esses 10 milhões você quisesse fazer muitas obras. Você receberia? É uma pergunta. Eu sim, Perfeito. sem Só que eu nenhum diria assim, problema. é amar. Então eu diria para você, amar, eu vou lhe dar os 10 milhões, Eba. mas com uma condição. Hum. Amanhã você não vai acordar mais. Uai, tanto faz, Tanto faz para você? porque se você me deu, foi um Isso livre-arbítrio não, seu. vai para sua conta no Pix, 10 milhões. Vai ser uma condição, só tem hoje, você não acorda amanhã mais. Nossa, eu recebi, tem um, tem Ó, eu não tantas. posso filosofar com você aqui, porque eu já Não, extrapolei o rapidamente, tempo. não, rapidamente, Desculpa, porque eu eu estou queria ser esquecendo. objetivo. Você não Eu vou pode ser acordar objetiva. mais. Não, eu recebi
tantas casas precisando de ajuda, cadeira de roda, fralda, não sei o quê. Eu acho que Perfeito. eu faria o Pix rapidamente para essas casas que precisam. Perfeito. Tá lá. Então, Tem até o núcleo perfeito. Servo de Maria de Nazaré. Daria hoje os 10 milhões todos, está ótimo. Sim. Tem mais alguém passaria. que gostaria do Maria Reis gostaria? Não, tem que ligar o microfone. Eu acho que 10 milhões não pagam uma vida. Tá feito. Mas Tá ótimo. Desculpa, eu estou cortando todo mundo, porque senão eu não consigo entregar. Alguém mais receberia? Ninguém receberia. Então, beleza. Então, perderam 10 milhões que ia ganhar. Na verdade, eu acredito que qualquer um de nós, mesmo recebendo, vocês vão pensar direitinho, depois me manda o WhatsApp, porque o dinheiro está ali, é só me falar. Mas eu acredito que aquele que recebesse, se tivesse essa condição de não poder acordar mais, não toparia receber os 10 milhões. Né? Isso, eu queria só dizer que, ligado a nós, para finalizar, demonstra uma coisa muito simples, né? Acordar é muito importante, né? É tanto que qualquer um de nós, eu acredito, que trocaria os 10 milhões por acordar. Tá? Então, pensando nisso, não dá, se acordar é tão importante, vale mais que 10 milhões, ou qualquer outro dinheiro que se botasse à mesa aqui, não dá para acordar mais de mau humor. Pensa nisso. E, obviamente, não dá para despertar mais no mundo espiritual com paixões ainda tão terra a terra, tão pequeninas. Aí. Desculpa aí, Celinha. Não, Heraldo, eu deixei você falar mais um pouquinho, eu nem te interrompi hoje, né? Muito obrigada, Heraldo, foi muito bom. E agora a gente queria doar também a nossa parte, aquilo que não tem valor, que não custa 10 milhões, 100 milhões, nada disso, mas que vale